Olá a todos! Sempre é uma imensa felicidade estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. Amélie Boudet, a viúva de Allan Kardec, faleceu em 21 de janeiro de 1883. Em seu testamento, Amélie Boudet fez algumas doações a determinados amigos e pessoas necessitadas, bem como deixou sua herança para a Sociedade Anônima. Contudo, conforme relata sua grande amiga Berthe Fropo, lamentavelmente, se diria que unicamente Leymarie e seus familiares eram os herdeiros. Em outras palavras, o patrimônio deixado por Allan Kardec e Amélie Boudet parecia destinado mais a um pequeno grupo de pessoas que ao espiritismo. Mas o que provocou em Berthe Fropo uma indignação ainda maior foi ter presenciado o que ela denominou um verdadeiro auto de fé. E nesse sentido, Berthe Fropo conta o seguinte: o senhor Vautier, que era um auxiliar de Leymarie, queimava no jardim pilhas de papéis e de cartas. Quantas comunicações interessantes! Quantas notas deixadas pelo mestre foram destruídas. E a Sociedade Anônima confirmou essa queima de arquivos de Amélie Boudet e Allan Kardec, e assim descreveu essa queima de arquivos. No jardim foram queimados somente velhos livros de contabilidade que concerniam ao colégio dirigido por Allan Kardec desde sua chegada a Paris em 1830, mais de 2.000 composições de seus alunos e todas as coisas reconhecidas como completamente inúteis, depois de uma triagem, né? Então, o que nós verificamos? Verificamos que, de fato, ocorreu essa queima de arquivos de Amélie Boudet e Allan Kardec, né? E que, portanto, um reduzido grupo de pessoas, liderado por Leymarie, determinou o que ia ser preservado e o que não ia ser preservado para aquela geração e as futuras. E esse grupo de pessoas, liderado por Leymarie, sequer informou o critério que utilizou para determinar o que ia ser destruído imediatamente ou não, né? E tampouco esclareceu o que entendia por coisas reconhecidas como completamente inúteis, né? Independentemente do critério utilizado,
nada justifica essa queima de arquivos de Allan Kardec e Amélie Boudet, né? Muito menos há justificativa para que esses documentos fossem queimados imediatamente, né? Sem que pudessem ser analisados pelos demais membros da Sociedade Anônima ou pelo menos ser vistos pelo movimento espírita em geral. E por mais inúteis, né, que esses documentos pudessem ser, segundo esse reduzido grupo de pessoas, não havia necessidade de destruí-los, pois, com certeza, não faltava espaço para guardá-los na ampla sede da Sociedade Anônima, né? Ley-Marie, que foi o responsável por essa queima de arquivos de Amélie Boudet e Allan Kardec, tinha o dever moral de preservar esses arquivos, não somente em função da relevância doutrinária que esses arquivos poderiam ter, mas também pelo valor histórico desses arquivos, né? Será que a queima de arquivos de Allan Kardec e de Amélie Boudet resultou da intenção de Ley-Marie de destruir documentos que poderiam comprometê-lo? Não sabemos, né? O fato é que essa queima de arquivos é muito grave, porque é uma demonstração clara, né, de que Ley-Marie não estava disposto a preservar a memória de Allan Kardec e de Amélie Boudet. E, infelizmente, a queima de arquivos, né, não foi a única demonstração nesse sentido. No discurso que Ley-Marie proferiu em nome de todos os membros da Sociedade Anônima em 31 de março de 1883, quando o movimento espírita prestava sua sentida homenagem perante as tumbas de Allan Kardec e Amélie Boudet, Ley-Marie tentou sepultar a memória de Allan Kardec e Amélie Boudet e substituir a memória deles pela exaltação de suas atividades pessoais e das atividades institucionais da Sociedade Anônima, né? E diante dessa situação tão grave, o movimento espírita ficou calado, o movimento espírita se omitiu, deixou que um dirigente e uma instituição sepultassem a memória de Allan Kardec e de Amélie Boudet, e principalmente os ensinamentos das obras de Allan Kardec? Não. O movimento espírita não se calou, não se omitiu, né? E mencionamos sobre esse assunto, né, o discurso que Gabriel Delanne,
na juventude dos seus 26 anos, proferiu em reação a toda essa grave situação, né? E Gabriel Delanne, com a força de seu exemplo, convocou a todos a serem fiéis ao legado de Allan Kardec. Vamos ler um trecho do discurso de Gabriel Delanne para nossa reflexão. O Espiritismo deve muito a Allan Kardec. É ele que, ao resumir as instruções dos Espíritos, lançou os fundamentos da nova fé. Por meio de seus livros tão lógicos e tão claramente escritos, fez um bem incalculável ao colocar ao alcance de todas as inteligências a demonstração dos princípios eternos que regem as relações dos espíritos conosco. Sua obra dirige-se a todos, aos sábios e aos ignorantes, aos soberbos e aos infelizes. Conduz todos à reflexão e, frequentemente, à convicção. Não tenhamos receio, pois, de difundir nossa fé. Mais que qualquer outra filosofia, o Espiritismo fortalece e impregna as almas com os seus suaves eflúvios. Temos a convicção, façamos que ela impregne nossos irmãos. Porque nosso venerado mestre Allan Kardec foi o primeiro em propagar essas crenças, porque ele, com uma coragem e uma energia invencíveis, proclamou a verdade. Prestamos-lhe uma homenagem do mais profundo de nossa alma. Ó, querido e grande Espírito, vinde ajudar-nos a difundir nossas ideias. Sustentai-nos na luta, a fim de que, segundo vosso exemplo, cumpramos dignamente nossa missão e, algum dia, possamos seguir-vos nos campos gloriosos da imortalidade, né? Então, queridos amigos, o que nós mesmos estamos fazendo, né, para que a memória de Allan Kardec, de Amélie Boudet, para que os ensinamentos das obras de Allan Kardec não sejam sepultados. O que nós mesmos estamos fazendo diante dos desvios no movimento espírita. O que nós podemos fazer, né? Como devemos atuar? Será que devemos nos calar, nos omitir? Reflitamos sobre o exemplo e as palavras de Gabriel Delanne e estudemos diretamente as obras de Allan Kardec, que são escritas de maneira clara e lógica e estão ao alcance de todos. Agradecemos imensamente a atenção de vocês, o carinho, a amizade fraterna, os comentários,
a divulgação desses vídeos. Estejam à vontade para divulgar esses vídeos. Agradecemos a Rádio Portal da Luz, que tem emitido os nossos estudos, a revista digital O Consolador, ao site Autores Espíritas Clássicos, a Bruno Tavares, a Nuno Emanuel, a Carla Fabres, a Juan Carlos Mariani e a tantos companheiros de ideal espírita de vários países, de diferentes continentes, que têm estudado conosco e divulgado os vídeos. E desejamos a todos de coração muita paz, muita saúde e muita felicidade.